Boa noite. Boa noite. Felipão não é mais o técnico da seleção brasileira. FIFA faz balanço da Copa e dá nota 9,25 para o evento no país. Executivo acusado de chefiar a máfia dos ingressos é levado para presídio no Rio. Uma reportagem especial discute o legado dessa Copa para a cidade de São Paulo. E a segunda-feira, após a maratona de jogos, teve gostinho de ressaca para muita gente. Investigação mostra que mais de 30 policiais podem estar envolvidos com o PCC. Agora é oficial. CBF aceita pedido de demissão da comissão técnica da seleção brasileira. Com isso, Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do time. Felipão entregou o cargo ontem à noite. A nova goleada imposta pela Holanda na decisão pelo terceiro lugar da Copa do Mundo criou um clima insustentável para a permanência do treinador. Scolari foi muito criticado pela falta de treinos táticos e por métodos de trabalho considerados ultrapassados. À frente da seleção, Felipão ganhou a Copa das Confederações, mas não conseguiu que o time apresentasse um bom futebol na Copa do Mundo. Por enquanto, o cargo está vago. A seleção tem mais 6 amistosos neste ano. E as seleções alemã e argentina já deixaram o Brasil. A seleção alemã deixou o hotel em que estava hospedada na zona sul do Rio de Janeiro na tarde de hoje. O atacante Lucas Podolski, que ganhou a simpatia dos brasileiros por tuitar em português, deixou o hotel vestindo uma camisa do Flamengo. Os atletas entraram no ônibus em uma área longe dos torcedores e seguiram para a base aérea do Galeão. A delegação alemã deve chegar a Berlim às 5 da manhã de amanhã, pelo horário de Brasília. Já os jogadores argentinos chegaram a seu país na manhã de hoje. Eles seguiram para o centro de treinamento, onde foram recebidos por Cristina Kirchner. A presidente fez questão de cumprimentar todos os atletas. Ontem, após a derrota para a Alemanha, houve confusão e depredação na capital, Buenos Aires. Pelo menos 15 policiais ficaram feridos e mais de 50 pessoas foram detidas. Os dirigentes da FIFA concederam uma entrevista coletiva na qual fizeram um balanço da Copa do Mundo. Na coletiva de imprensa de encerramento da Copa do Mundo, o presidente da FIFA, Josef Blatter, demonstrou surpresa com a escolha de Lionel Messi como craque da competição. Olha, eu fiquei um pouco surpreso quando vi o Messi premiado como o melhor da Copa. Mas como ele foi eleito pela própria imprensa, acredito que o nosso diretor de mídia pode falar sobre isso. Já o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, falou sobre o esquema de venda de ingressos descoberto pela Polícia Civil Carioca durante o torneio. Estou certo de que esse caso terá mais desdobramentos, mas não podemos dizer que a FIFA não está lutando contra esse negócio. Somos 1000% contra e vamos continuar lutando. Na África do Sul, tivemos casos parecidos, quando pessoas foram presas e aqui outros também foram presos. Mas no Brasil, a Polícia Carioca foi até a imprensa antes mesmo de falar conosco. Porém, isso é outra questão. E o diretor executivo da Match Service, Raymond Whelan, se entregou hoje. Considerado foragido desde quarta-feira, Whelan é acusado de ser o chefe da quadrilha que vendia ingressos de forma ilegal. Ele já foi levado para o presídio de Bangu. Raymond Whelan se apresentou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e está preso na carceragem do local. Ele alega inocência. A empresa dele, Match Service, é parceira da FIFA na organização do Mundial. O grupo, segundo a Polícia Civil, esperava faturar até 200 milhões de reais com a venda ilegal dos bilhetes durante a Copa. Whelan deve responder pelos crimes de cambismo, associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação. Outras 11 pessoas são acusadas de fazer parte da quadrilha, incluindo o argelino Mohamed Lamine Fofana, apontado como um dos chefes da quadrilha. Justiça do Rio de Janeiro nega habeas corpus para presos em protestos contra a Copa. As prisões temporárias valem até quarta.
17 pessoas foram detidas na véspera da final da Copa. ONGs de direitos humanos e a Anistia Internacional criticaram as prisões. Fim da Copa, fim de festa, fim de agito de estrangeiros na cidade. A vida segue, mas para algumas pessoas ainda vai levar um tempinho para retomar o ritmo de sempre. Um certo vazio. Aquele gostinho que todo mundo já sentiu alguma vez na vida quando alguma coisa boa acaba, como as férias, por exemplo. Dessa vez foi a Copa. E a Copa em casa. E tem gente já sentindo falta. Bom, vou sentir falta da agitação, né, que estava a cidade de São Paulo. Estava bem agitada, bastante turistas. Então, assim, ficou mais movimentado, deu mais alegria. Acho que o clima é diferente que fica no ar, né, na Copa, todos os jogos, mas fora isso, mais nada, eu acho. Agora vai voltar o Campeonato Brasileiro, joguinho muito ruim, então a gente vai sentir bastante. O fato é que esse vazio não é apenas emocional, não. Ele é físico mesmo. Quase 500 mil de turistas visitaram São Paulo durante o Mundial. Tinha gente até já acostumada com tantos idiomas pelas ruas. A Avenida Paulista estava poliglota: inglês, espanhol, francês, japonês. Hoje já nem vem mais. Desde sexta-feira a gente já não vê mais tanto estrangeiro. É, só que acabou. Hora de guardar a bandeira, de desmontar a festa no Vale do Anhangabaú. Acabou também a história de sair mais cedo do trabalho no meio da semana. Nada mais de buzina, nem de argentinos cantando que o Maradona é melhor que o Pelé. Maradona é mais grande que Pelé. E vamos falar a verdade? Parou também de falar de quantos gols o Brasil leva em 6 minutos, né? Bom, pensando bem, há vantagens. É muito bom ter estrangeiro, mas a bagunça fica um pouquinho mais tranquila, né? Da euforia ao desânimo. Essa depressão pós-Copa é considerada muito natural pelos especialistas, que dizem que pode levar até 2 semanas para passar essa vontade de ficar em casa sem fazer nada. Isso dependendo da intensidade que cada um viveu o Mundial. Mas não tem jeito, a rotina precisa voltar ao seu ritmo normal. E para isso, não tem remédio. Vamos afundar a cabeça no Campeonato Brasileiro que já está aí. O brasileiro não pode deixar de sofrer. Seguir em frente, é isso. Só seguir em frente. E deixar o 7-1 para trás. Deixar 7-1, isso aí ninguém vive de passado, né? A gente tem que seguir em frente. Com o fim da Copa, a população avalia que o Mundial deixou de bom e também de ruim. Em São Paulo, o tema divide opiniões. Fim de jogos do Mundial. Hora de avaliar o que a Copa deixou para o país. Eu fiquei feliz pelo povo, foi, como sempre, muito generoso, recebeu todo mundo bem. Eu estou vindo da Zona Leste agora, vi Itaquera lá do mesmo jeito que sempre foi, com a favela do lado do estádio caro daquele. Foi um oba-oba que não vai dar nada para nós, só isso. Foi atendida a expectativa, né? Mas deixou um pouco a desejar com relação à seleção, né? As obras de infraestrutura também. Na capital paulista, um dos maiores legados foi a construção da Arena Corinthians, na Zona Leste. O estádio recebeu a abertura do Mundial e outros 5 jogos. E valorizou o bairro de Itaquera. Em todo o país, a construção dos estádios foi prioridade. Em seguida, veio a preocupação com os aeroportos. O novo terminal do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por exemplo, foi entregue em cima da hora, mas conforme foi prometido. O segmento dos hotéis também comemora o Mundial. Só na capital paulista foram 500 mil turistas entre brasileiros e estrangeiros. O turismo de lazer entrando é que nós podemos trabalhar São Paulo como a Nova York ou como a Buenos Aires, que tem o turismo de negócio durante a semana e tem o turismo de lazer muito forte aos finais de semana. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o turismo durante a Copa injetou R$1 bilhão na economia do município. A administração reconhece alguns pontos negativos, como o trânsito congestionado em dias de jogos e a invasão de turistas à Vila Madalena, na Zona Oeste. Ao longo de 40 dias, numa cidade como São Paulo, vão surgir coisas que não estavam exatamente previstas. E acho que essa escolha, por exemplo, do turista e do paulistano, de escolher a Vila Madalena para se encontrar, ela foi surpreendente. Mas nem tudo que foi prometido antes da Copa foi concretizado. Quem não se lembra do trem-bala que ligaria Campinas a São Paulo e o Rio de Janeiro?
a iniciativa do governo federal sequer saiu do papel. Uma outra obra que não ficou pronta para a Copa do Mundo é esta aqui, a linha 17 Ouro do metrô, que utiliza o sistema de monotrilho. Ela vai ligar o Morumbi ao aeroporto de Congonhas. No início, a linha deveria ficar pronta em 2013, mas a obra ainda está longe de terminar. O problema é o custo, né? Os altos custos. Presidente Dilma Rousseff afirma que o Brasil derrotou as previsões pessimistas e conseguiu realizar a Copa das Copas. Em coletiva de imprensa para anunciar o balanço do evento esportivo, a presidente comentou que o Brasil pode se considerar vitorioso. Os prognósticos que se fazia sobre a Copa eram os mais terríveis possível. Começava do não vai ter Copa até nós teremos a Copa do Caos. Nós derrotamos, sem dúvida, essa previsão pessimista e realizamos, com a imensa e maravilhosa contribuição do povo brasileiro, essa Copa das Copas. Dilma também comentou o revés brasileiro nos gramados e afirmou que tudo na vida é superação e pediu para o país dar a volta por cima. É preciso, inclusive, atitude para saber perder. Nós mostramos que tínhamos atitude. O povo brasileiro demonstrou isso. O povo brasileiro demonstrou que era capaz não só de fazer a Copa das Copas, mas de enfrentar também esse desafio do que aconteceu. Vamos ao comentário de Bob Fernandes. Lições da Copa. Governo federal e governos não deveriam ter omitido ou mentido, deveriam ter dito e debatido anos atrás onde deveria haver ou não dinheiro público. Já as oposições, as formais e a informal, não deveriam ter mentido e induzido. Alardearam que a Copa seria um desastre, jogaram o país numa crise de baixo astral e baixa estima. Nada funcionaria, caos aéreo urbano, e vergonha perante o mundo. A vergonha sobrou para quem deu mostras de desconhecer o país onde vive e o povo que o habita. Ao aqui desembarcar, a mídia estrangeira entendeu logo e muito melhor quem é e como é o povo brasileiro. Sem olhar ingênuo, sem patriotadas, sem deixar de relatar disparidades, injustiça social, truculência fascistóide das polícias e estados e desperdício de dinheiro público. Sem deixar de anotar e mostrar que governo e oposição se irmanaram na farra dos estádios. Na Copa, espetacular, saudada mundo afora, o vexame se viu dentro de campo, com o 7-1, a maior das derrotas da história do futebol brasileiro. Com a derrota, o festival de cinismo e hipocrisia habituais. A encenação dos que usam e abusam do futebol e da seleção como alavanca para os seus negócios, no futebol como na política. Mandam e desmandam, fazem e desfazem, técnicos e ídolos transformam em Big Brother a privacidade da seleção e dos jogadores. Agora se dizem chocados. Trocam o oba-oba que embala os seus negócios pela caça aos culpados de ocasião. Jogam aos leões os parceiros de até ontem, enquanto evitam os problemas decisivos concretos. A Itália perdeu e renunciaram todos, desde o comando da federação. A Alemanha começou sua mudança há anos com expurgos num ambiente de corrupção. Se o futebol brasileiro quer mudar, evitar novos vexames, deve se livrar dos que o usam para seus negócios privados. E deve começar a limpeza nos clubes, nas federações e na CBF. Boa noite. O programa Hora do Voto recebe hoje o economista e ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Entrevistado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, Delfim Neto condenou as manifestações contra a presidente Dilma Rousseff durante a Copa. O que eu achei é que foi uma falta de respeito, uma falta de educação, uma coisa tão brutal, um ato de barbárie. Para o ex-ministro, há um exagero nas previsões negativas sobre a economia nacional. Há, no fundo, na minha opinião, um pessimismo, Maria Lídia, que é muito superior ao que é justificado pela realidade brasileira. Ele entende que as políticas de renda do governo federal terão consequências eleitorais. O andar de baixo está muito melhor do que sempre esteve. É só você olhar, digamos,
o aspecto material da sua vida. Essa gente tem hoje mais acesso a tudo. Hoje eu acho que a Dilma tem maior probabilidade de ser reeleita. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Investigação mostra que mais de 30 policiais civis e militares podem estar envolvidos com a facção criminosa PCC. Desde sábado, mais de 30 pessoas foram presas. Armas, drogas e documentos também foram apreendidos. Desde a semana passada, quando começou a operação, 39 pessoas foram presas. Na capital, em Suzano e em Guarulhos. Nenhum nome foi divulgado. Seriam traficantes e criminosos responsáveis por gerenciar o dinheiro da facção, que age a partir dos presídios paulistas. A polícia pretende conseguir na justiça o bloqueio dos bens dos envolvidos. 16 carros de uma loja foram apreendidos, além de drogas e armas. A polícia também encontrou documentos com a contabilidade dos criminosos, nos quais haveria registro de pagamentos a agentes da segurança pública. 30 policiais, a maior parte da PM, estariam sob suspeita. Alguns foram flagrados e outros tiveram os nomes citados em conversas interceptadas por escutas telefônicas nos últimos 6 meses. O teor das ligações indica que os policiais recebem propina para ignorar pontos de venda de drogas e liberar envolvidos flagrados com o tráfico. Esses casos serão investigados agora pelas corregedorias das polícias. O secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, que chamou a imprensa para relatar sobre uma fiscalização em desmanches de carros, disse que não falaria por enquanto sobre a operação contra o crime organizado e o suposto envolvimento de policiais. A seguir, Costa Concórdia volta a flutuar. Chuva de granizo na Sibéria. Tempestade de gelo assustou banhistas em praia. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. Operação da Polícia Civil fecha 9 desmanches nas zonas leste e sul de São Paulo e prende um suspeito por comércio ilegal. Ele foi detido por ter um câmbio de veículo adulterado. Foi a primeira fiscalização, depois da lei, que determina que todos os desmanches em funcionamento estejam cadastrados e, portanto, autorizados pelo Detran e que seja possível identificar a origem das peças vendidas. Bem, na operação de hoje foram fiscalizados 11 desmanches e 9 foram fechados. O governo espera, com isso, combater o furto e o roubo de veículos e também diminuir os casos de pessoas mortas por assaltantes. Esse modelo adotado aqui em São Paulo é semelhante ao modelo que existe na Argentina, onde esse mecanismo de fiscalização e controle permitiu a redução de cerca de 50% nos crimes de furto e roubo de veículos. Nós estamos querendo, na verdade, salvar vidas. 50% dos latrocínios, no nosso caso, estão vinculados a roubo ou tentativa de roubo de veículos. Agora, esse efeito ainda deve demorar um pouco, vai depender muito do rigor da fiscalização, já que dos 3.000 desmanches em funcionamento no estado de São Paulo, pouco mais de 10% pediram a regularização junto ao Detran. Uma lei sancionada pelo prefeito Fernando Haddad prevê a implantação do transporte hidroviário na cidade de São Paulo. Com isso, os usuários de embarcações poderão fazer a interligação com trens, metrôs e ônibus usando o bilhete único. A primeira fase do projeto prevê a implantação de embarcações para até 200 passageiros nas represas de Guarapiranga e Billings, na Zona Sul, até o ano que vem. O sistema de hidrovias urbanas deve atender cerca de 2 milhões de moradores da periferia. Atualmente, o principal acesso da região do Capão Redondo ao centro da cidade, por exemplo, se dá pela estrada do Mboi-Mirim. Nossa equipe fez um teste na represa de Guarapiranga. A gente vai sair aqui da região do Jardim Vera Cruz, no Capão Redondo, e fazer um trajeto até o Largo do Socorro com esse barco na velocidade que iria andar uma embarcação para passageiros. Quem vai testar esse transporte com a gente hoje é o Ronaldo, que mora há muito tempo aqui na região da Zona Sul, é isso? Exatamente, Karina. Moro aqui desde que nasci, sou nascido aqui na Zona Sul, né? E esse percurso a vida inteira a gente fez. Sempre de ônibus ou carro? Ônibus ou carro. Qual o tempo que você levaria mais ou menos daqui até a região que a gente vai? Olha, com certeza no mínimo 1h30.
Estamos chegando aqui na região do Largo do Socorro. Quanto tempo a gente tem aí no nosso cronômetro? 14 minutos exatamente. O que você achou do tempo e do trajeto? Então, foi muito rápido, né? E um visual lindo, né? Que podemos presenciar, não só a flora, a fauna toda ao redor da represa. Então, realmente foi um passeio, né? Não foi nem uma viagem, foi um passeio. Você acha que vai ser uma boa ideia para São Paulo? Vai ser muito bom. Ao todo, serão 170 quilômetros de hidrovias urbanas, passando pelas duas represas e os rios Pinheiros e Tietê. Por ser um sistema, todo sistema tem manutenção, controle e monitoramento. Então, na parte do dia ou da madrugada, quando as embarcações de passageiros não circularem, entrarão no canal, nos canais, né, as embarcações de manutenção, que farão a limpeza e a manutenção da hidrovia urbana. A Prefeitura tem prazo de 60 dias para regulamentar a lei e iniciar os processos de licitação. A previsão é de que o sistema esteja funcionando, pelo menos nas represas, já no ano que vem. Os dias estão bem típicos de inverno, ensolarados, secos e gelados. Na próxima madrugada, a mínima prevista é de apenas 12 graus. Segundo os meteorologistas, o tempo só deve mudar no fim de semana com a chegada de uma frente fria. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Nada de chuva essa semana. Os próximos dias serão de tempo firme e temperaturas mais baixas. Uma grande massa de ar seco predomina e garante uma terça-feira de sol em todas as regiões. Apesar disso, as temperaturas ainda ficam amenas, com um pouco mais de calor no interior e com a umidade do ar voltando a bater na casa dos 30%. Amanhã a máxima chega aos 28 graus em Presidente Bernardes e também em Araçatuba. Na região de Franca já fica mais fresquinho, mínima de 13 e máxima de 25 graus. No leste do estado também não esquenta muito e o dia pode amanhecer com névoa por causa do frio da madrugada. Em São José dos Campos não faz mais que 23 graus amanhã à tarde. Aqui na Grande São Paulo a tendência é de que toda semana seja de sol, temperaturas amenas à tarde e frio na madrugada. A terça-feira deve amanhecer com apenas 12 graus. À tarde não faz mais que 23. Na quarta, a máxima prevista é de 24 e só esquenta um pouquinho na quinta-feira. Os termômetros devem chegar à marca dos 26 graus. Chuva de granizo surpreende banhistas na Sibéria. A chuva pegou os banhistas que estavam na praia do Rio Oby de surpresa. As imagens foram feitas no sábado. É verão na Rússia e fazia calor no momento em que subitamente o tempo fechou. Um vídeo divulgado mostra água agitada e pedras de gelo caindo do céu. Os banhistas foram forçados a sair da praia. Eles buscaram abrigo em locais próximos. Itália inicia operação para rebocar navio Costa Concórdia. Agora que a embarcação voltou a flutuar, ela será levada até Gênova para ser desmontada. Esta é a penúltima etapa da operação para retirar o navio do lugar e irá durar entre 6 e 7 dias. A etapa final da intervenção no Costa Concórdia está marcada para o próximo dia 21. A embarcação de 290 metros de comprimento naufragou em janeiro de 2012 na ilha de Gílio, com 4.229 pessoas a bordo. 32 pessoas morreram no acidente. Em vídeo, o líder do grupo radical islâmico Boko Haram reivindica a autoria de explosões em depósito comercial na Nigéria. O atentado aconteceu em junho. Na explosão, pelo menos 24 pessoas morreram. No vídeo, o responsável pelo grupo aproveitou para manifestar seu apoio aos jihadistas que assumem o controle de zonas da Síria e do Iraque. Ele ainda ridicularizou a campanha Bring Back Our Girls, que pede a libertação de meninas sequestradas em abril. Em evento, a jovem Malala Yousafzai pediu a libertação das jovens. Muitas delas já fugiram do cativeiro. Conflito no Oriente Médio. O Gabinete de Segurança de Israel deve votar amanhã cedo uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito. A proposta prevê que israelenses e palestinos suspendam os ataques ainda amanhã. Os Estados Unidos advertiram Israel contra uma eventual operação terrestre em Gaza. Até agora, no entanto, os dois lados seguem atacando. O Hamas anunciou que enviou a Israel aparelhos não tripulados, os chamados drones.
O vídeo divulgado pela televisão Al-Aqsa do braço armado do Hamas mostra o que seria um destes drones. O aparelho marcaria um avanço na sofisticação do arsenal do Hamas. Os militares israelenses disseram que um drone foi interceptado por mísseis Patriot, de fabricação americana. O conflito completa 7 dias sem sinal de trégua. A troca de artilharia começou com o sequestro e assassinato de 3 adolescentes israelenses, supostamente por militantes do Hamas. Autoridades israelenses informaram que 3 judeus detidos confessaram a morte de um jovem palestino por vingança. O Hamas já disparou mais de 700 foguetes, mas a maioria é interceptada no ar. Um deles atingiu hoje uma casa. Israel revida com bombardeios em Gaza. Mais de 170 palestinos já morreram. Morre aos 90 anos a ganhadora do Nobel de Literatura, Nadine Gordimer. Nascida na região rural da África do Sul e filha de imigrantes judeus, Nadine era conhecida como uma das vozes mais ativas contra a segregação racial em seu país. Vários livros dela até foram censurados pelo regime durante o apartheid. Em 1991, Nadine ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. A escritora tinha um câncer no pâncreas e morreu na noite de ontem. E morreu hoje em São Paulo a cantora Vange Leonel. Vange Leonel tinha 51 anos e foi diagnosticada havia 20 dias com câncer no ovário. Ela estava internada no Hospital Santa Isabel. A família não divulgou informações sobre velório e enterro. Vange Leonel fez sucesso no começo dos anos 90 com a música Noite Preta. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite, uma ótima semana para você. Maria Lídia Flândula entrevista o economista Delfim Neto em Hora do Voto. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.